dessa leitura que eu estava fazendo, que eu escrevi lá atrás, que o ano passa e você um dia vai partir também. Mas você não pode ficar se lamentando pelo que aconteceu lá atrás e também com medo do que vai acontecer na frente, que eu vou morrer, que o tempo vai passar e eu vou deixar de viver. Quem determina isso aí? O que nós temos que fazer é agradecer por cada pedra que Ele colocou nas nossas costas, na nossa mochila, porque cada pedra dessa é uma pessoa que passou pela nossa vida. E outras pedras que chegam são pessoas novas que estão chegando. Chegamos aqui há 7 meses para fazer esse trabalho escolhido por Deus. Não foi fácil chegar até aqui, mas Deus permitiu. Ele permitiu que vocês nos conhecessem, que vocês estivessem aqui hoje para ouvir essa história. E tenho certeza que a partir do ano que vem outras histórias estaremos contando, outros irmãos estarão contando as suas histórias. O que eu sei que Deus me falou, não importa o tempo que eu vou viver, se eu vou ficar aqui à frente desse culto mais um mês, um ano, 10 anos, o que importa é que eu orei para vocês oraram para mim. E a partir do momento que eu orei para vocês oraram para mim com amor, nós vimos Jesus Cristo sorrindo para nós. Por isso que Ele está aqui na casa hoje, e até o final desse culto, Ele vai nos dar um abraço. Vocês vão sentir a presença do Espírito Santo. A hora que começarmos com os louvores, começarmos com todas as passagens, os testemunhos, eu tenho certeza que isso vai tocar em vocês. Amém? Amém. Vamos fazer uma leitura em Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo 21. Se os irmãos não tiverem a Bíblia, podem ouvir, vocês podem se colocar de pé, por favor, para que a gente sinta a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Ok? Que a palavra fale com vocês, que Deus possa falar alguma coisa hoje através dessa leitura. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, está na lousa, né? Amém? Parabéns, tá? Exortação: aguardasse cada um dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança por vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei imprescindível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado dele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa fácil, e que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando
para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sentimos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também os imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muito há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, fique em pé, irmãos, mais um minutinho. Em conclusão, vamos ler novamente o versículo 13 e o 14. Irmãos, quando a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. É uma poderosa exortação para viver uma vida de busca focada, intencional de Cristo. Chama os crentes a deixar o passado, esforçar-se em direção a objetivos espirituais com perseverança e manter os olhos fixos no prêmio celestial. Em conclusão, uma poderosa exortação para viver uma vida de busca focada e intencional de Cristo. Chama os crentes a deixar o passado, esforçar-se em direção aos objetivos, com perseverança a manter os olhos fixos nesse prêmio. Essa passagem cápsula a essência da jornada cristã, enfatizando humildade, esforço e a esperança da vida eterna em Cristo. Se vivermos pensando nas coisas ruins que nos entristecem, ficamos travados pelo medo e desconfiança e deixamos de aproveitar o que há de bom e o que Deus está fazendo. Então busque em Deus o equilíbrio para lidar com as suas memórias. Tire os seus medos, recupere a sua vida. Aquilo que não deu certo, não se preocupa, Deus sim responsabiliza em fazer acontecer. Esse momento é nosso. Vamos orar, irmãos. Deus Pai, nessa noite, Senhor, nessa mirada, passando o final de 2024, vindo de 2025, se reunimos aqui na sua presença, para que o Senhor nos aprove, Pai, como seu filho, para que sejamos filhos desse Deus maravilhoso, que nos livramos, Pai, de todas essas coisas ruins que passamos, pelas inseguranças, pelas incertezas, pelas perdas que tivemos, por aquelas pessoas que nos deixaram, e também por aquelas que por um motivo ou outro ficaram na enfermidade. Então nessa noite, Senhor, nos livre de todo o preconceito, nos livre de todo o mal, de toda injúria, e da nossa boca, Pai, saem apenas vitórias, coisas boas, otimistas para as pessoas, que deixamos, Pai, de criticar, deixamos de ofender e se humilhamos perante Ti. Então te pedimos, Senhor, entre agora nesse momento nessa casa, Pai. Anda por esses corredores, olhe por essas cadeiras, as pessoas que se encontram a seu lado, Pai, abrace elas agora. Entra com toda a sua liberdade dentro de nós, Pai. Esquadrinha nossos rins, abre o nosso coração, entra pelas nossas enfermidades, pelos nossos músculos, pelos nossos nervos, mas no nosso coração, Pai, lá está alojado o medo, Pai, lá está alojado algumas perdas, que eu queria que o Senhor resgatasse nessa noite, a nossa confiança, e aquilo, Pai, que nós perdemos, se for escolhido pelo Senhor, que seja assim, mas aquilo, Pai, que temos possibilidade de reconquistar, que o Senhor nos favoreça, Pai, nessa noite, nos traga de volta as pessoas que perdemos, Pai, que se afastaram de nós por um motivo ou outro,
mas também, Pai, nos livre daquelas, Pai, que só querem o nosso mal. Que o Senhor possa reconciliar com essas pessoas e trazê-las para a casa do Pai. Que nós podemos ganhar almas para Jesus todas as noites. E que nessa noite, Pai, esses irmãos tenham coragem de se entregar a Ti, de aceitá-lo como nosso Salvador. Então entra, Pai. Entra por essas pessoas agora. Chega até as suas famílias, as suas casas, os seus trabalhos, Pai. Chega por tudo que te cerca, Pai. Abençoa cada pessoa, cada irmão, cada parente. Livre da enfermidade, Senhor. Tira essa enfermidade. Jesus, faça um milagre nessa noite. Aquilo que parece impossível, Pai, torne possível. O Senhor é o médico dos médicos. Cura nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, Pai. Nos livre de toda inveja, de toda vontade, Pai. Nos tire, Pai, toda coisa ruim que nos cerca. Nos livre do inimigo, Pai, que planta mentira. O Senhor nos aprove, Pai, porque estamos ao seu lado, reconhecendo o seu Filho, Pai, por tudo que fez por nós, pela sua morte no Calvário, pelo seu sangue derramado, pelas suas pisaduras fomos sanados. E nessa noite, Senhor, eu entrego a Ti a sua vida. Eu entrego a Si, Pai, essas pessoas. Te apresento seus familiares, a sua casa, aqueles que te servem. Eu apresento para essas pessoas como meu filho, Senhor. Que eles possam, Pai, aceitá-lo nesse momento e reconhecer, Pai, que não há outro Deus. Que nada substitui o amor de Deus nos dá. Que tudo que tem aqui nessa casa, Pai, seja melhor do que tem lá fora. E o que tem lá fora, Pai, não nos contamine. Nos livre dos vícios, Pai, nossos filhos, nossos parentes, amigos. Tire, Pai, tire dessa vida toda a bondade. Traga, Pai, para que se reconcilie com Deus nesta noite. Que esse ano que está chegando, Pai, nós colocamos em Sua mão, Pai, esse ano. Que o Senhor cuide da nossa vida, Pai. Cuide da nossa casa, porque eu e nossa família, Pai, servimos ao Senhor. A nossa casa, Pai, está aberta para receber todos os dias da cerimônia, o almoço, o café, a janta. Que o Senhor sente na nossa mesa, Pai. Esteja do nosso lado. Que o alimento seja próximo na nossa mesa. Que não haja dificuldade financeira, Pai. Que aquele alimento se multiplique, Pai, para que todos que chegarem sintam a Sua presença e conforto. Que o Senhor abra o seu celeiro no céu, Pai. Que essas bênçãos cheguem até nós nesse momento e nos liberte, Pai, de toda a maldade, de todo o vício desse mundo. Que o Senhor nos abrace nesse momento. Que o seu Santo Espírito, Pai, nos toque agora. Venha, Espírito Santo de Deus. Chama aqueles irmãos. Venha, Espírito Santo de Deus. Toca Jesus. Toca Jesus. Chama que Ele venha. Chama que Ele venha. Venha, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Batiza essas pessoas com seu fogo, com a sua alegria. Receba, Pai. Receba os nossos louvores. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus nessas pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ano que termina e pelo ano que inicia. O nosso muito obrigado.